Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, nosso texto deste domingo, dia 31 de março, Jó 32, de 1 a 4. E aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse justificava a si mesmo e não a Deus. Também contra os seus 3 amigos se acendeu a sua ira, porque não tinham achado o que responder, e contudo tinham condenado a Jó. Ora, Eliú havia esperado para falar a Jó, porque eles eram mais idosos do que ele. Este é o 4º personagem, além de Jó, naturalmente, deste livro que tem na sua essência apenas os discursos das 4 pessoas. Um falava, Jó respondia, outro falava, Jó respondia, outro falava, Jó respondia. Até que eles não conseguiram mais ter palavras. E aí entra o outro personagem, Eliú. E o discurso dele é longo, porque ele vai desde o capítulo 32 até o capítulo 37, e ele usa as mesmas acusações que os outros 3. Ele estava calado, ouvindo os discursos, e agora, quando os mais velhos cessam de falar, ele então começa o seu discurso. E a leitura desses capítulos que contém o discurso de Eliú, Jó 32 até o 37, a gente vai ver que as suas palavras são palavras vazias. Ele não tem uma consistência naquilo que ele fala, embora em alguns momentos ele seja verdadeiro e em outros momentos ele tem dificuldades de entender e de explicar. Então, o que ele fez no seu discurso foi simplesmente, em alguns casos, repetir o que os outros 3 amigos fizeram, acusando Jó. Em outros casos, procurando defender a Deus. Nesse texto ele diz que Jó que procurava se defender a si mesmo e não defender a Deus. Deus não precisa de defesa. Deus é a nossa defesa. Mas as suas palavras não são palavras que possam reforçar a vontade de Jó, que possa dar alento ao sofrimento de Jó. Apenas são palavras vazias, evasivas e que não levam a lugar algum. Quando nós, seres humanos, estamos decididos mais a falar do que a ouvir, isso pode acontecer. E às vezes nós queremos falar e apenas falar, mas não pensamos, não analisamos, não medimos o alcance das nossas palavras.
E palavras vazias, palavras evasivas, não levam a lugar nenhum. O nosso discurso precisa ter consistência, precisa ser baseado em algo seguro, precisa ser feito na base do conhecimento e da experiência que nós temos com Deus. Do contrário, as nossas palavras serão tão vazias, tão evasivas como as palavras de Eliú. Que este domingo, que eu não costumo chamar domingo de Páscoa, mas costumo chamar domingo da ressurreição, seja realmente um domingo de alegria e de bênçãos para todos nós. Amém.